Pense você em um filme de terror lançado lá em 2010 que traz o Mágico de Oz com a Bruxa de Blair e até umas pitadas de Lovecraft. Lucas, isso é possível? Bem, em Yellow Brick Road eles tentam fazer isso, um conceito interessante, uma mistura ali inusitada, alguns conceitos macabros. Lucas, Yellow Brick Road tem alguma coisa a ver com Elton John? Bem, aí fica o segredo, o mistério, daqui a pouquinho a gente vai revelar isso e afinal de contas, que diabo de filme é esse? What smell do you associate with the color red? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre o terror psicológico, quem sabe sobrenatural, Yellow Brick Road, lançado em 2010, uma produção simples, pequena, de baixo orçamento, inclusive que conta ali na sua produção com um cara que foi figurinista desse filme lá em 2010, antes disso, chamado Roberto dos Ovos. Esse cara depois seria conhecido como Robert Eggers e que cerca de 4, 5 anos depois faria ali A Bruxa, né? Um filminho pouco conhecido aí. Pois é, o cara trabalhou de figurinista aqui. Em 1940, numa cidadezinha minúscula chamada Fryer, lá nos Estados Unidos, cerca de pouco mais de 500 pessoas moravam nessa cidade, em Fryer. Em um certo dia, todas as pessoas seguiram um caminho, uma trilha pelas florestas que cercavam ali aquela pequena cidade e nunca mais voltaram. Acharam aí centenas dessas pessoas congeladas, outras centenas desaparecidas, mais algumas ali mortas brutalmente naquela floresta. O que diabo aconteceu? O que se sabe desde o início, tá? Isso é o que eles falam ali nos primeiros segundos, minutos do filme, é que assistiram o Mágico de Oz, né? O pessoal ali da cidade assistiu o Mágico de Oz naquela época, o original, e aí pegaram ali a sua Yellow Brick Road em direção, sabe-se lá aonde, o que ocasionou nessa grande tragédia. Nos tempos atuais, digamos assim, 70 anos depois desse acontecido, né? Ted e Melissa, um casal que querem descobrir a todo custo o que aconteceu. Eles querem investigar esse mistério, eles querem respostas, eles querem produzir coisas a partir disso, e aí eles reúnem uma equipe que ao todo são 8 pessoas contando com eles, que vão, adivinhe, por esse caminho, por essa estrada, quem sabe aí por essa Yellow Brick Road, tentar desvendar esse mistério. Como eu disse, né, é um filme que me lembra, né, A Bruxa de Blair, porque você tem pessoas indo atrás de uma lenda urbana, de algo ali que possa existir. No caso do universo do filme, é uma realidade mesmo, porque várias pessoas morreram, mas o porquê que essas pessoas morreram, e assim a galera vai adentrar, mata dentro uma floresta gigantesca. Então tem essa vibe do Bruxa de Blair original, coisa da sanidade, coisa da pesquisa, coisa do desconhecido, é ou não é real, etc. Apesar de que Yellow Brick Road não é um filme found footage, tá? Ele é um filme, a cinematografia do filme, ela é tão morta ali, ela é tão crua, que ela beira o amadorismo também, tal qual é muito comum em um found footage, por exemplo, mas ele não chega a ser imagens encontradas. Agora eu queria falar rapidinho com você, se por um acaso você gosta bastante aí do trabalho do Refúgio Cult, novamente a gente tá concorrendo lá no prêmio iBest, nunca ganhei esse prêmio e tal, mas estamos lutando para estar entre os tops lá da categoria de influenciador de cinema. Então, se você curte o canal, se você puder e quiser, dá uma olhada aqui no link na descrição, vou deixar aqui nos comentários. Vote, é rápido, fácil e dá para votar uma vez por dia. Se você quer o refúgio lá, eu te peço essa gentileza. I love you, by the way. Yellow Brick Road é dirigido pelo Jess Holland e o Andy Milton. Eu acho que os diretores
Inicialmente, eles conduzem bem o filme na questão terror psicológico, em como eles vão pegando essa mitologia que o filme cria, essa coisa do Mágico de Oz, o negócio dos caminhos, alguns elementos, algumas referências no texto que são empregadas, e essa sensação inicial de mistério, o que aguarda eles? Será que eles vão ter um destino parecido com aquela galera de 70 anos antes e coisa do tipo? Afinal, a ambientação aqui do filme também ajuda, tá? Você tem uma floresta fechada, densa, um ambiente escuro, pouca luz, com essa crueza da cinematografia que eu disse. Então, inevitavelmente, a gente tem uma certa atmosfera. O meu problema com Yellow Brick Road é que ele tem dificuldade em sair disso. A gente tá falando de um filme de quase 1h40 e eu acho que ele tem muitos problemas de ritmo, ele tem muita essa falta de talvez recurso, mas uma limitação de direção também em construir, conceber mais os momentos de caos, os momentos de terror, os momentos mais tensos, sabe? Acabam ficando como momentos engessados, momentos estranhos, momentos inclusive meio mal dirigidos ali, né? A perspectiva da câmera, como ela vai acompanhar um personagem fazendo uma certa ação brutal, mas essa brutalidade ela é amenizada justamente por essa falta de tato na hora de entregar isso, imprimir isso pro filme. Então, beleza, né? A gente sabe que é um filme com limitação orçamentária, né? Tem lá só o Robert Eggers cuidando do figurino. Eu acho que ele entregou os figurinos e vazou. Até porque 2009 para 2010, quando o filme estava sendo produzido e lançado, ele era mais jovem, ele estava aprendendo, né? Ou vou além, tá? Ele viu os diretores desse filme aqui fazendo certas coisas e pensou assim com ele mesmo, isso aí é o que eu não vou fazer quando eu fizer o meu filme. Unindo a isso, a gente não tem um elenco muito expressivo e muito menos um texto que impacta, que marca, que cause um maior interesse nessa mitologia. Elementos são jogados, referências são comentadas. Ah, isso é uma referência a Mágico de Oz. Oh, meu Deus, mais uma referência a Mágico de Oz. Mas fica por aí, tá? E, por exemplo, é legal essa coisa do terror psicológico, deles testarem o psicológico dos personagens. Os personagens, principalmente na primeira metade, eles se filmam fazendo perguntas um pro outro para ver se tá tudo bem, se a sanidade tá boa, né? Se a cabeça deles não tá mexendo ali, etc. Teddy. Agora, quando isso acontece 3, 5, 10 vezes, meio que tapando o buraco insistentemente, repetidamente, como outras coisas no filme ali, principalmente na sua primeira hora, acaba ficando cansativo, redundante, claramente uma tentativa de prolongar o filme sem ter muito mais o que dizer ou para onde ir, ou uma criatividade para criar outros caminhos. E eu vou te falar, por exemplo, você pode não gostar de A Bruxa de Blair original. Eu gosto. Desde as primeiras vezes que eu vi o filme, eu me envolvi bastante e atualmente não é diferente, porque é um filme simples, é um filme com 3 personagens perdidos na floresta. Tem certas repetições, tem momentos ali, é porque depende muito da sua expectativa, mas eu acho que A Bruxa de Blair consegue trabalhar, por exemplo, de uma maneira mais criativa essa simplicidade, esse caos que envolve os personagens, as atitudes que eles vão tomar e mesmo com pouco criar situações que deixam o público intrigado e, dependendo da situação, assustado. Lucas, você falou que esse filme, além de O Mágico de Oz, tem ali também A Bruxa de Blair e tem Lovecraft. Onde diabos tá Lovecraft? Pra mim, Lovecraft tá no texto, tá na teoria, tá nas coisas que os personagens passam ali e falam principalmente, né? Tá nesse terror do enlouquecimento, de perder a sanidade, do ambiente influenciar isso bastante e de coisas inanimáveis que eles falam. Tem um personagem que fala assim, ó,
eu estou prestes a fazer algo inonimável, indescritível. E o Lovecraft adorava esse tipo de coisa. Tal qual o filme, a sua história e a expectativa do que vai ter naquele caminho, ou melhor dizendo, o que essa galera tá realmente em busca. Será que algumas perguntas precisam ter respostas? Será que no fim desse caminho o que vai ser encontrado realmente vai valer a pena? É o quê? Ou como diria o poeta contemporâneo, é o quê, né? É um mago? É uma bruxa? É a felicidade? É a imortalidade? Ou é a morte? Agora eu posso te garantir que pra mim, a minha experiência com o filme, no final desse caminho, desse longa-metragem, o que eu encontrei foi, em sua grande maioria, monotonia, tá? Independente se em um ou outro momento o filme consegue trazer um pouquinho melhor esse elemento de terror, essa atmosfera ali, mas infelizmente o tédio foi o meu maior terror aqui, tá? Eu dou pra Yellow Brick Road uma nota 5. Um filme que se limita, se prende demais apenas à sua teoria, à sua premissa, e tem muitas dificuldades em sair disso, tanto em termos de direção quanto em termos de texto. Inclusive, tem o filme completo aqui no YouTube, tem a legenda em inglês, dá para você tentar adaptar para português e fica aí caso você queira ter a sua própria experiência. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. And this meeting is officially about the possibility of turning back. Como diria Chitãozinho Chororó naquela música deles, né? Andei, 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 andei. E esse povo anda. Eles andam vários e vários quilômetros por vários dias, né? E aí testam a sanidade para ver se eles já estão perdendo e tal. Até que, finalmente, do nada, ali no meio da floresta, começam a tocar uma música muito antiga. Eles não sabem de onde que tá vindo essa música. Estão todos eles ali, os 8 da equipe, né, Ted e companhia, ouvindo essa música. E essa música dura por 1 hora, por 5 horas, por um dia. Começa a mexer com o psicológico deles, começa a incomodar ali. Aos poucos, muito aos poucos, eles vão perdendo a sanidade, né? A gente vai vendo um comportamento aqui e ali. Tem um tal de Daryl ali, que é um cara que acha um chapéu e ele nunca tira esse chapéu, e o pessoal fala pra ele tirar o chapéu. A irmã dele, que tá ali trabalhando, os dois, essa dupla de irmãos, eles cuidam dos mapas ali, da direção, onde que eles vão seguir. Se bem que já tem muito tempo que parece que eles estão perdidos, né? E eles estão sempre ali seguindo pro norte. Até que em uma discussão entre Daryl e a sua irmã, né? A irmã dele deixa um negócio cair, eles brigam por causa do chapéu, ele vai atrás dela pra agredi-la assim mesmo, e o cara simplesmente perde o controle, fica completamente maluco, ataca a irmã violentamente. Porém, essa cena, ela é muito esquisita, ela é muito, muito teatralizada, no mau sentido da palavra mesmo, mas no fim das contas, o Daryl simplesmente arranca uma perna da irmã dele, matando ela ali, provando que sim, a floresta, aquela caminhada, aquela Yellow Brick Road tá simplesmente deixando ele maluco. Esse cara foge, mas aí a galera vai atrás dele, consegue chegar até ele, amarram ele, a música que tava tocando na floresta toda, ela fica ainda mais alta, cheia de ruídos, deixando a galera ainda mais perturbada da cabeça. A equipe de Ted, tentando sair da floresta, vão por um caminho que tá tapado ali, tá simplesmente inacessível. E bem em frente a esse bloqueio tem algo, tem um espantalho. Espantalho mágico de Oz, olha só essa referência. E esse espantalho simplesmente tem a cara, a face da irmã de Daryl, que já estava morta, que tá ali desmanchando e que deixa o povo ainda mais enlouquecido. Rola um caos, uma bagunça, o cara que tava preso na corda consegue se soltar, pega uma espécie de triciclo lá deles e sai vazado, sai fugido. Os 6 restantes do grupo, né, eles começam a tretar entre si, brigar, claro que precisava ter muita confusão em novela mexicana. Tem um maluco lá de boné que ele cata a Liv, que é uma menina que morava lá na cidade,
né, que aconteceu tudo aquilo e tal. Ele fala, ó, eu não vou deixar vocês matarem essa moça como vocês estão fazendo aí com os outros integrantes. A gente vai pro oeste. Porque o Ted, o líder, queria continuar pro norte, onde eles estavam indo. Tem muitos termos, muitas coisas. Quem é de geografia talvez goste um pouco mais do filme, porque a quantidade de coisa que eles usam aí referente a mapa e não sei o que, não é brincadeira. Nisso, esse cara e essa moça vão lá pro oeste. Eles vão tentar sozinhos, sim, porque tava dando tudo muito certo. Vamos nos separar do grupo que é a melhor alternativa. E, obviamente, logo eles começam a ficar doidão. Tem uma hora que eles comem, na verdade, uma cereja, que é um alucinógeno, né? Então, para melhorar aquela situação toda, eles ficam doidões, porque eles decidem ficar. O cara fica com uns papos estranhos pra cima dela, querendo beijar, não sei o que. Você pensa, isso aí vai dar ruim já já. O restante que ficou tá meio relutante de continuar pro norte, o objetivo pra descobrir cadê o Mágico de Oz, cadê não sei o que de bababá, né? E o restante não quer ir, e o Ted, o líder, fala, não, eu quero ir. Ele, depois de uma noite ali, que ele interage com a sua mulher, né, a Melissa, uma última vez, de manhãzinha, sem que ninguém perceba, ele pica a mula, ele vai sozinho pro norte, deixando ela ali com o Walter, que é claramente um amigo deles que gosta dela. Claramente assim, tá? Porque o filme, ele traz essas questões, mas ele também não se aprofunda no relacionamento entre esses personagens, até chegar um momento que isso fica muito mais relevante, mas assim, é do nada também, tá? Sem o filme se preocupar em desenvolver isso até então. Enfim, uma menina novinha que tava com a Melissa e com o Walter lá, ela simplesmente come uns doces que a menina achou, ela come sozinha, eles ficam pé da vida com ela. Quando na manhã seguinte eles estão indo embora, tentando sair da floresta, essa menina pede desculpa, pelo amor de Deus, ela vê um penhasco e simplesmente tibum. O casal lá, que não é casal, tá? É o cara e a menina que foram pro oeste, né? O cara fica cada vez mais surtado, ele fala pra menina, ó, na minha cabeça eu tô tão perturbado que eu tô querendo fazer coisas inimagináveis, indescritíveis com você, né? Então você precisa me amarrar. Ela amarra e tal, ele fala, ó, se eu começar a enlouquecer, você pode torcer meu pescoço aqui, dar um jeito. Dito e feito, ela faz isso porque o cara fica loucão. Bem, Melissa, a mulher de Ted, que já tá em outro canto, que deixou a mulher dele pra trás pra ir pro tal do norte, tá lá com o Charles, com o cara que gosta dela e tal. Charles deixa entender também que a cabeça dele tava completamente perturbada, ele vai pra um canto ali sozinho, acaba tirando a própria vida, deixa uma gravação pra menina, deixando claro que ainda não fazia mais sentido e coisa e tal. E o doidão do chapéu, da moto que estava desaparecido, ele reaparece, ele brota do nada mesmo, de um buraco ali, e começa a perseguir a Melissa, e com um facão ele acaba matando ela. Ah, e a única menina que sobrou, a Liv, que tava lá com outro cara. É bom que esse filme ele fala de geografia o tempo todo, mas a noção espacial deles, porque eles estavam em lugares completamente distintos, mas ela aparece ali no lugar onde a Melissa foi morta, mata o cara que matou a Melissa. Então é uma morte ali sem criatividade após a outra, né, matando todo mundo, e mostra essa menina ali comendo um monte dessas cerejas que ela tinha comido antes, deixando a entender que ela ia morrer em breve também. Ah, e tem uma cena depois que a Melissa morre que um cara de luvas puxa o corpo dela. Quem é esse cara? Vou te falar que eu não tô muito interessado em saber, não. Sobrando assim, quem? Ted, que tá em direção ao norte, e ele vai andando pela Yellow Brick Road ali do capeta, até ele chegar numa espécie de cinema, assim, do absoluto nada, o cara chega num cinema, um careca que trabalha lá, fala que meio que tava esperando ele e tal, esse cara tá com as luvas, teria sido ele que puxou o corpo da Melissa e coisa e tal, dizendo que tem uma sessão especial pro Ted esperando ele. E nesse final surreal aí, tá na cabeça do cara, enfim, o que que é? Ou seria aquele o Reino Mágico de Oz, né? Não sei, né? O Ted, ele assiste um filme, piscadelas de espíritos ali, muito provavelmente das pessoas da cidade que morreram na Yellow Brick Road ali deles, né? Que estavam por ali.
e o Ted assiste Melissa numa espécie de inferno, sofrendo, falando com o Ted ali que aquela ali era a casa deles. This is our home. Ted grita de desespero, fim de Yellow Brick Road. Ah, Lucas, é isso? Cadê meu mágico de Oz e tal? Não tem mágico nenhum, não tem felicidade e tal. É mais ou menos aquilo, né? Eles foram em direção à própria morte, ao próprio inferno. Aquele era o destino deles, tal qual foi o destino da galera lá no passado. É isso, tá? É um filme que eu avisei vocês desde o início, tá? Talvez você tenha tido uma experiência melhor, ou se você assistir mais uma vez, o filme tá aqui pelo YouTube, você pode ter uma experiência melhor, mas eu acho que com esses elementos até intrigantes, digamos assim, o filme ele não sabe muito bem o que fazer, principalmente da sua metade pro seu final, principalmente se tornando um filme bem cansativo. E eu não tô falando, eu não sou um cara impaciente com filme, eu sou bastante paciente, mas em certos casos eu acho que, né, os diretores, os realizadores, eles se perdem um pouco do conceito e tentando se estender para uma coisa mais pretensiosa do que precisava ser, o filme acaba se tornando uma obra medíocre, como é esse caso aqui. E você, já tinha ouvido falar de Yellow Brick Road? Você conhece alguma outra obra derivada de O Mágico de Oz, que é uma das obras mais conhecidas aí por todo mundo, que já foi adaptada não sei quantas vezes, que já foi influência para muita coisa? Deixa aqui nos comentários. Assim, claro, e não tem absolutamente nada em relação ao Elton John, a música do Elton John, etc. Mas seria muito legal se ao fim desse filme, ao invés do Ted ter encontrado o careca do cinema, ele tivesse encontrado um Elton John diabólico. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do canal, claro, se você quiser e puder, tem link aqui na descrição. E vote lá no Refúgio Cult, lá no Prêmio iBest, se você gosta aqui do canal, se você quer que o canal esteja ali entre os melhores colocados, eu te agradeço muito. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.